Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje é o Dr. Rodrigo Brum Lopes, que na quinta-feira, no dia 25 de setembro, completou aí 30 anos dedicados à magistratura. O Jornal Noroeste, através do Norocast, é a honra de receber o Dr. Rodrigo, ele também que há um ano atrás inaugurou o estúdio aqui, falando sobre a questão eleitoral no mês de agosto, ali que antecedia as eleições, explicando alguns detalhes, algumas regras. E hoje nos dá a honra aí de conceder esta entrevista aí, marcando essa data especial aí, os 30 anos dedicados à magistratura. Ele que é nascido em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, criado em Curitiba. Dr. Rodrigo construiu uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso. Pai de quatro filhos, do Leonardo, da Larissa, Giovanni e da Isadora. Ele que namora a doutora Eliana Marete, doutor Rodrigo, que trilhou um caminho que começou ainda jovem. Formou-se como auxiliar de técnico em eletrotécnica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, o antigo Cefet, atualmente UTFPR. Trabalhou também como office boy, montador de alarme digital para automóveis. Ele que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, também atuou como advogado. Ingressou na magistratura no ano de 1995 como juiz substituto da seção judiciária com sede em Cianorte. Atuou como juiz nas comarcas de Cidade Gaúcha, Ipiranga, União da Vitória, Dois Vizinhos, Lapa, Matinhos e Nova Esperança, onde se encontra desde abril de 2014. Exerceu o cargo de vice-diretor da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, no núcleo de Francisco Beltrão. Atualmente é vice-coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, aqui de Nova Esperança. Atuou ainda como juiz eleitoral nas eleições municipais nas comarcas de Cidade Gaúcha, Dois Vizinhos, Lapa, Matinhos e Nova Esperança, e nas eleições gerais nas comarcas de União da Vitória, Francisco Beltrão e Nova Esperança. Lecionou na Escola da Magistratura do Paraná, nos núcleos de Cascavel, Francisco Beltrão e Maringá. Lecionou também no Unicep, Campus Dois Vizinhos, no CESUL, Centro Sul-Americano de Ensino Superior, em Francisco Beltrão, e ainda no ICEP, Instituto Superior de Ensino, Pesquisas e Extensão, em Guaratuba, aqui no Paraná, litoral do Paraná. Seu reconhecimento ultrapassa a magistratura, tendo recebido, por exemplo, o título de cidadão honorário do município da Lapa. Com uma trajetória aí de 3 décadas de dedicação, o Dr. Rodrigo Brum Lopes traz não apenas a experiência jurídica, mas também uma visão humana da justiça, fruto de sua vivência em diferentes cidades e realidades. É sobre essa caminhada, seus aprendizados e reflexões que vamos conversar nesse episódio especial aí do Norocast. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro. Medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca, entrega seu animalzinho aí, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, entrega em outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho na Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266. Você encontra também a Loja Recanto Pet no Instagram, no @Loja Recanto Pet NE. E se você quiser fazer o contato aí através do telefone, o WhatsApp é o 44 99763 5489. O Norocast também tem o oferecimento da Cressol. Faça como o Daniel, pois na Cressol, cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar
você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Doutor Rodrigo, uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio, né? Um ano após, né, a estreia, né, do Norocast, o doutor Rodrigo, como muito bem mencionado aqui pelo Zé, foi o primeiro entrevistado naquela ocasião para tratar das regras eleitorais, né, do tema eleições, abrindo uma série de entrevistas posteriores que nós fizemos aí com os candidatos a prefeito de Nova Esperança e da região, e é uma alegria recebê-lo aqui de novo para a gente bater um papo agora sobre a carreira da magistratura. Esses 30 anos. 30 anos de magistratura, bastante tempo, né? Passou pela Lapa, né? Cidade histórica aqui do Paraná, teve o famoso Cerco da Lapa, nós tivemos lá na Lapa também, uma cidade muito encantadora. E eu gostaria de saber, doutor Rodrigo, o que lhe motivou a seguir na magistratura? Bom, primeiramente, Alex, Zé, todos que nos assistem, agradeço novamente o convite. Eu me senti muito honrado quando eu fui convidado um ano atrás para fazer o primeiro episódio. Era um momento importante para os municípios em geral, né? Estávamos no meio de um processo eleitoral. E a ferramenta que me foi fornecida pelo Norocast foi muito importante para a gente poder divulgar informações, esclarecimentos que eu acredito que foram fundamentais para a gente ter um processo eleitoral tranquilo. Eu acredito que nós tivemos um período bem tranquilo, né? Mais do que a gente esperava no início dele. E agora, voltar um ano depois, fiquei novamente feliz para a gente poder celebrar não só meus 30 anos de magistratura, mas também o sucesso do Norocast, né? Eu acredito que o Norocast, ele, além de ser uma ferramenta de difusão de conhecimento, informação, ele tenha o poder de manter um costume que nós estamos perdendo, né? Que é a conversa frente a frente, né? Olho a olho, como falavam os antigos, e principalmente o diálogo, né? Aquele vai e vem entre você escutar e você falar, até você chegar no denominador comum. Nós não estamos perdendo essa capacidade de dialogar, né? E o diálogo ele leva à pacificação, né? Se você não tem diálogo, você leva a extremos, né? E esses extremos a gente torna insustentável a vida, né? E na minha área eu vejo que essa falta de diálogo ela traz a um aumento de causas, de ações, né? As pessoas não conseguem resolver o problema diretamente, e aí o que que faz? Leva para o judiciário um problema que você poderia resolver, né? Um costão de carro, um produto que você recebeu com defeito e você quer trocar. Só que daí as pessoas não sabem ouvir, não sabem falar, né? Então eu agradeço novamente, sou muito feliz, né, de poder celebrar esse um ano de sucesso de vocês, que sejam mais 30 anos, né? Eu não vou ter mais 30 de magistratura, mas que vocês tenham, né? Assim, Alex, eu acho assim, tudo na vida, as mudanças que acontecem na nossa vida são decorrentes ou da falta ou da necessidade, né? Eu vou voltar um pouquinho antes, né? Eu fiz meu curso médio como técnico eletrotécnica, né? E assim, eu tinha uma ausência da habilidade manual, né? Porque assim, na eletrotécnica você tem que fazer os projetos de iluminação, de tomadas e tudo. Aí eu não conseguia desenhar, era uma catástrofe. Então, assim, eu sempre gostei de ler, né? Ler e coisas de direito, coisas de história. Eu sempre gostei muito das palavras, das pessoas que têm uma boa oratória. Então, assim, juntei a ausência de habilidade manual com a glamorização do direito, né? Que você vê os filmes, aquelas. Meu pai tinha uma coleção, ainda eu tenho, dos grandes julgamentos da história. E aí você via aqueles discursos bonitos, né? Aí eu resolvi fazer direito, larguei a eletrotécnica, né? E fui fazer, fiz um cursinho e fui para a área de direito. Daí cursei direito, aí casei, tive um filho, aí vem a necessidade. E no meio dessa necessidade, porque o escritório que eu trabalhava era bom, assim, mas não dava o suficiente, né? Aí eu passei a ir para os concursos, né? Fiz de delegado da Polícia Federal.
E no meio, e antes de sair o resultado, eu fiz o da magistratura, né? Mas foi mais assim, uma necessidade, nunca foi um sonho, até porque a minha família não tem pessoas assim, na área de direito. Eu tinha um tio da minha mãe que era advogado, e só. Então, assim, aí foi dando certo, aí eu entrei, ingressei, e tá aí até hoje, né? O doutor comentou aí que fez um concurso da Polícia Federal. O doutor fez concurso para delegado da Polícia Para delegado Federal, federal. foi aprovado. Então, foi um concurso bem tumultuado, né? Teve a primeira fase, daí anularam, depois nós fizemos a segunda, daí depois teve a fase de prova física, né? Que era um terror, na verdade. O maior terror era subir na corda de 3 metros, né? Rapaz, Daí a gente aprendeu, a gente falou no corpo de bombeiro na época e eles ensinaram as manhas, né? Como Aham. ficava fácil de você subir esses 3 metros. E depois tinha o psicotécnico. E o psicotécnico também teve muito problema. Eles aprovaram a maioria. Inclusive eu, né? Falei, não quero esses loucos aqui. Mas daí depois eles revisaram. E daí no meio do concurso para magistratura, eles me chamaram para fazer a escola, 6 meses lá em Brasília, né? Mas daí era metade dos vencimentos, né? E eu falei assim, não compensa eu sair daqui porque eu vou ter mais gasto, no fim eu vou ganhar menos que eu ganho no escritório. Daí eu não fui, aí continuei na magistratura, continuei no concurso, né? Então o senhor teve a opção da Polícia Federal e da magistratura e daí optou pela Na mais. época ainda não era uma opção da magistratura, né? Era uma possibilidade. Eu já estava, acho que na última fase, acho que faltava só prova oral, né? Então, assim, você fica na dúvida, né? Mas daí você pensa, eu já estou aqui, eu não. o senhor já se imaginou como policial federal? Aí eu não. Para delegado, eu acho que eu não. Não era Não tenho atuado. perfil, né? Eu acho que tem algumas atitudes, algumas posturas que eu não tenho, né? Meu perfil não, Não bate, né? não vai. É porque olhando assim, a gente também. É porque a gente traz alguns perfis, É. mas também muito daquilo que a pessoa já é, né? Então, vendo aquilo que a gente conhece do senhor, também a impressão que o senhor foi talhado para ser juiz e não policial federal. Pelo menos essa é a impressão. Eu acho que esse talhado vem pelo. Porque assim, eu cheguei aqui há 11 anos atrás, né? Então vocês já me pegaram com uma experiência. Eu acho que isso você vai acrescentando a tua personalidade. Mas tem coisas que eu não tenho, né? Eu não seria. Não sou uma pessoa truculenta. Não me vejo sendo truculento com alguém, sendo ofensivo com alguém no interrogatório, ou ter que, né, agredir. A gente sabe que hoje nem tanto, acredito, mas teve épocas aí que a gente sabe que era uma outra postura, uma outra situação em relação às autoridades, né, policiais e às pessoas que Sim. estavam sendo presas ou, né. Então, assim, na época, talvez, se fosse a necessidade, teria ido, né? Mas daí você já começa também a pensar, não só a questão da remuneração, mas para onde que você vai depois? Você vai para uma zona de fronteira, você vai para o norte, você vai para, né, regiões que você, assim, na época principalmente, hoje acho que está bem mais desenvolvido, mas na época não tinha, né? Você não tinha muitas vezes questão de telefone, de energia, você não tinha acesso. Então, assim, tudo isso você põe na balança, né? Eu tinha filho de 1 ano, então, assim, né? A questão da família estar longe e tudo mais. Ah, não vou, não. Uma situação muito precária, né? Ainda vamos pensar lá 94, 93. Isso, 94, foi meados de 94, 95, né? Né? Essas novas tecnologias elas ainda estavam se desenvolvendo, né? É Nós outro temos, mundo, né? nós temos um museuzinho aqui do jornal e ali nós temos alguns aparelhos que eram utilizados nessa época, por exemplo, o aparelho de fax, né? Então, assim, as pessoas que veem hoje toda essa tecnologia, até mesmo a transmissão que acontece aqui pelo canal no YouTube, era inimaginável há 30 anos atrás que nós tivemos toda esse canal de A câmera informação. analógica, o A filme. câmera analógica. Eu me lembro uma vez, você tocou num assunto interessante. Eu fiz uma série de fotos em Curitiba. Fotos particulares, né? Eu passei pelos estados lá em Curitiba, tirei foto e tal. Depois, quando eu cheguei para revelar, não tinha filme, Não né? tinha. Perdi tudo, né? Então, assim, hoje a tecnologia nos Hoje, favorece isso, né? E tantas outras coisas. mas é interessante, porque assim, até outro dia eu vi um humorista falando, né, que antigamente a gente tinha aquelas álbuns de foto, tinha aquelas Sim. caixas de foto, né?
Mas tirar foto não era o principal. Não. Era viver um Um momento momento. e você tirava a foto para guardar de lembrança, né? Para mostrar para alguém ou para ver lá no futuro. Hoje é o contrário. Hoje você não vive o momento. Você tira a foto, que é o mais importante, para mostrar para alguém que você está em algum determinado local ou fazendo determinada coisa. E a foto ela se perde na galeria, porque amanhã você vai tirar outras fotos, outras fotos, Sim. outras fotos, né? Então, assim, você não aproveita o momento, né, para tirar foto. E antigamente a gente fazia isso, né? A gente não gostava de tirar foto, né? Porque primeiro não sabia como ia sair. Aí saia com o olho fechado, com o olho vermelho, ou não tinha, ou a foto que ficou legal não saía, Não o saiu. filme não pegava, ou não tinha horror. Então, assim, Ou a ou filme botou acabava. a câmera ali, É, queimou o filme, né, que é E literalmente muitas queimou. vezes as fotos mascaram o momento. Eu me lembro, há uns 5, 6 anos atrás, eu estava lá em Balneário Camboriú, estava na praia, passeando ali na orla, e eu vi um casal tirando uma selfie, né? Eles estavam os dois carrancudos antes da foto. assim, No momento da foto, sorridente. sorriram os dois, terminaram de tirar a foto, cada um foi para um lado, carrancudo novamente. Ou seja, para passar uma mentira, que não é o momento. Não é o momento, é um recorte da Um vida, né? recorte da vida que muitas vezes, até nós trouxemos a psicóloga aqui semana passada, a Sheila Barbosa, diga-se de passagem, foi uma entrevista maravilhosa, onde as pessoas estão vivendo muito mais no mundo digital, no mundo virtual, do que na realidade das relações. Então, É, mas aí traz o problema da comparação, né? Porque exato. você não vive o que a pessoa vive, você vive, você olha o que ela está mostrando naquele momento. E aí você olha para sua vida e fala, mas por que que eu não estou na praia? Para eu Né? ser Por que que eu não estou feliz, comendo isso? Aí gera um monte de frustração, ansiedade, até depressão e muitas vezes uma agressividade, né? Aí você culpa, por exemplo, o seu companheiro, sua companheira. olha, fulano tem esse manual de Mas vida. você é um fracassado porque você não me dá uma viagem, E- né? Ah, não sei o quê. Daí muitas vezes a pessoa parte para uma agressão ou parte para outro caminho, né? Ah, eu não tenho condições, mas eu vou arranjar um jeito. Aí vai furtar, vai roubar, vai traficar. Então, assim, e não é muito colocado isso, dessa questão de que as redes sociais, elas têm esse mal que é comparar. é. Só que o que você compara não é a vida dos outros, né? Porque a vida nossa é rotina. Não é? Você acorda, você trabalha, você faz sua atividade física, você lê, você assiste alguma coisa, e é isso. Momentos você tem, né? Diferenciados. Só que tem gente que trabalha com isso. Que acorda às 5 horas da manhã, já está num lugar com um resort, com vista para o mar, e não sei o que, isso aqui. E isso não é a vida. Não é a vida. Só que assim, muitas pessoas não entendem isso, né? Daí É, elas entram na situação é, de ter de afetar a sua saúde mental. E tem muitos, né? Ô, doutor, e falando assim, né, o que é a vida, tudo, nós tocamos aí no início aí, da magistratura, mas eu vejo que é interessante, não faltando com respeito à Não, autoridade do magistrado, do doutor Rodrigo está aqui à nossa frente, mas é interessante, às vezes as pessoas olham, né, o doutor Rodrigo, mas não sabem que aí tem um corintiano também, que já teve uma banda, conta aí pra nós como que foi isso. Corintiano, acredito que permanece, né? Doutor, que o senhor achou do pênalti que o Yuri Alberto bateu? Tá já emendando na pergunta do Zé. até eu bateria melhor, né? Com um olho só bateria Acho que melhor. bateria. Assim, as pessoas têm uma noção, e eu acho que em relação às autoridades, né? Sejam elas juízes, promotores, sejam autoridades religiosas, que você é aquilo 24 horas por dia. Que você não tem o direito a ter uma vida dita normal, né? E assim, a gente tem uma vida assim, fora da magistratura, fora do sacerdócio, fora do Ministério Público. Eu sempre gostei de música, teve uma banda lá que saiu do nada, do lugar nenhum. Fizemos um show que foi horrível, Rock? rock. Que tipo de rock? A gente gostava de U2, gostava de Rock progressivo. rock progressivo, Led Zeppelin, né? Pink Floyd. Mas também gostava de coisa mais pesada, tanto que a gente tocava muito Replicantes do Rio Grande do Sul, né? Que é mais simples, que era punk, né? Foi É. 3 acordes, vai lá. Bom, Estilo Ramones, estilo Ramones, aquela banda inglesa, God Save the Queen, que é a.
Esqueci o. Tá na ponta da língua. É, eu já vou lembrar, pode continuar. Então, assim, e era gostoso. Até esses dias Mas qual que era a participação do doutor na banda? era só fazer barulho, mano. Ah, Tocava contrabaixo, né? Sex Era Pistols. Sex Sex Pistols. Pistols. Tocava contrabaixo, tinha um guitarrista, tinha um baterista. E até essa semana apareceu na minha playlist, semana passada, uma música do Replicante. E eu mandei pro baterista, né? Ele falou, pô, que legal, não sei o quê. A gente não tocava nada, mas era gostoso. A gente andava quilômetros com bateria, com baixo, era pesado, voltava, sabe? E daí você olha pra trás e fala, poxa, que legal que teve essa experiência, né? Que legal. e não vai ter pelo menos um retorno aí Não, os não tem, fãs os fãs. acompanhar? Vamos poupar os fãs para Eu até acho que quanto mais pesado o rock, talvez é para mascarar um pouco, talvez, a falta de habilidade com os equipamentos. Mas eu acho que não era o caso, né? Talvez- Não, é era o porque caso. você. Era o caso. Sincero. É porque assim, você desenvolve a rock, A ausência faz da parte do barulho que é. A ausência da habilidade manual pro desenho tava ali também. Tava ali. Não fez diferença, não. Então, assim, foi muito gostoso, né? Como que era o nome da banda? FBI. FBI. Era. Mas foi bem, assim, de show foi bem curto, mas assim, de tocar, de fazer bagunça, foi bastante tempo, né? E o ser corintiano, meu pai, né? Meu pai é corintiano, ele gostava muito, e inclusive ele foi naquela decisão de 77 lá com a Ponte Preta, assim, pra ele foi o máximo, acho que um dos pontos altos da vida, O do Basílio, né? gol do Basílio, Que eu assim. tava numa fila interminável, Corinthians. 23 anos. 23 anos sem ganhar nada. Então, assim, é uma coisa assim, que a gente vai incorporando, né? Vai incorporando. Meu pai lá no Rio Grande do Sul, quando o tempo que eles ficaram lá, ele torcia para o Internacional. Sim. E assim, foi bem naquele período que o Grêmio ganhava tudo, né? E aí ele tinha que aguentar as gozações e tal. Aí quando ele veio embora, o Inter foi campeão. Então, assim, aí a gente vai puxando essas coisas, né? Hoje já não sou muito ligado no futebol, né? Eu te entendo. Tá? Pelo Pelo falar time de aí, dominó, né? então, que é mais interessante. Pelo time aí. A única coisa que eu sinto é que quando o Corinthians estava numa boa fase, não tinha internet. A gente mandava o e-mail pros caras chatos, né? Agora eles fazem pra gente. Então, hoje a nossa preocupação não é tanto o time ganhar e perder. Você fica com medo do time perder porque você vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. É palmeirense, é flamenguista, São Paulino. Mas assim, O que adormeceu, talvez, aí, doutor, com todo respeito, é que como o Corinthians vem de uma sequência de fase ruim, essa relação de paixão pelo futebol, ela deu uma adormecida. Mas se ele dá não, uma, mas sabe que uma eu acho, respirada aí, eu acho que o senhor volta com força. eu acho assim, acho que foi que eu parei de jogar também. Ah, também Né? tem essa. Faz mais de um ano que eu não jogo, então assim, daí você perde um pouco né? E assim, o futebol, pelo menos para mim, ele é um agregador, né? Por exemplo, que a gente que chega em cidades diferentes, é onde você começa a se integrar na Se sociedade, inserir, né? né? Estabelecer contato. Contato, você começa a conhecer pessoas, e assim, você conhece pessoas assim de várias camadas sociais, você brinca, você se solta, você sabe que muitas vezes você está ali não porque você joga bem, mas porque você é uma autoridade, então, tem essa tolerância, e aos poucos você vai se soltando e as pessoas vão se soltando com você. Doutor é goleiro, doutor Rodrigo, né? E assim, o futebol, até na magistratura, ele me trouxe assim, oportunidade de conhecer, além das pessoas, né, dos lugares que eu passei, de conhecer lugares, né? A gente tem uma seleção de Paraná, então a gente já jogou em vários estados, várias cidades, a gente já fui campeão nacional de várias categorias de sul-brasileiro, então assim, é uma coisa que agrega, né? Então assim, é muito bom. E essa questão hoje eu levo muito mais pela brincadeira, né? Sim. Tanto que volta e meia eu mando pra vocês mesmo, né? Quando o Corinthians Sim. ganha, eu mando. Ou quando vocês perdem, que é melhor ainda. A gente manda, mas assim, eu acho que essa Eu tenho luta- recebido poucas quando meu time perde, porque eu sou palmeirense. Embora perdeu pro Bahia, mas Mas nós podemos resolver isso, fica Podemos tranquilo. Nós damos um jeito nisso. Ô, doutor, e falando dos 30 anos, né, da magistratura, como que foi esse início da carreira em Cianorte, o substituto, os desafios aí desse começo? Então, na verdade, assim, eu posso dizer que foi muito decepcionante.
Porque a gente tem uma idealização do que é o poder judiciário, né? Assim, e essa idealização ela começa pelos tribunais superiores, né? Que tem uma estrutura, tem uma beleza, os prédios, a imponência, né? E eu, quando cheguei a Cianorte, eu fui trabalhar numa sala que era, acho que metade disso, acho que dava daqui, né? Com carpê rasgado, uma máquina de escrever, a gente não tinha material, né? Material mínimo até de limpeza, de papel higiênico, né? Muitas vezes você tinha que tirar do bolso. Então, assim, claro que é uma decepção de acordo com uma expectativa que você cria, não Aham. que não seja, né? Mas era a realidade. E estão muitos colegas, porque a gente tem muitos colegas que são de família, né, de magistrados, né, que o pai hoje é desembargador, mas eles passaram por isso, eles viveram essa situação. E eu não, eu achava que era uma outra coisa. Então, assim, por isso que eu falo, decepção dentro da minha expectativa. E assim, além da decepção, o medo, né? Que assim, você sabendo a teoria é uma maravilha, né? Tudo fácil. Eu lembro que nos primeiros dias vinha uma pilha aqui, e as primeiras pilhas eram de processos criminais. Eu pegava, olhava, não colocava aqui, depois eu faço. Aí daqui a pouco a pilha estava aqui, daí eu passava para cá. E eram coisas simples, é só um sítio, ser visto ao Ministério Público, mas aí você não tem a experiência e a coragem, né? E o medo de fazer uma besteira. Porque você tá ali para É, decidir, né? exatamente. E na época, a gente não tinha a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Hoje você só falava com os colegas da comarca, né? E quando eu entrei, o horário do fórum era das 8h30 às 11h e da 1h05. Então, assim, eu ia de manhã e eles não iam, eles iam só à tarde. Então, assim, ficava perdido. Você não tinha um telefone, você tinha um celular. Então, assim, você ia por conta própria, você ia errando e acertando, né? E assim, depois você começou a ter o apoio, eles apoiavam, eles explicavam, mas assim, tem coisas que você tem que fazer, né? Então, assim, e eu morava no hotel, não tinha conseguido casa. Aliás, tinha conseguido casa, mas a mudança ficou em Curitiba, então a gente ficou. Então tinha todas as preocupações juntas, né? Mas foi muito bom, eu gostei muito de Cianorte, daí comecei a jogar futebol, daí você começa a conhecer, começa a integrar, daí você começa a desempenhar, né? Doutor, o senhor se lembra diante dessa pilha, né, que se apresentava ali na sua mesa, joga para cá, joga para lá, mas o senhor se lembra da primeira sentença que o senhor deu e como que foi essa sua experiência? Eu não É que lembro. são tantas, né? São tantos, porque na verdade, assim, não eram só criminais, né? Daí vinha de família, vinha É porque nós tínhamos um civil. substituto Na para verdade, a poder. primeira pilha veio, né? Depois tinha. Então, assim, o que eu lembro dessa época, aí eu comprei um computador, trabalhava em casa, né? E eu tinha aquela impressora matricial. E aquela que uma página era 2, 3 minutos, né? E eu lembro que eu Fazer aquele trabalhava. barulhinho da impressão, porque E papel eu, contínuo, E eu lembro que eu deixava as sentenças imprimindo a noite inteira. Ia dormir e ficava lá, 3, 4 horas da manhã, tava lá. Brá, brá. fazendo barulhinho. Então, assim, era muita coisa, na verdade, né? Você pegar os processos, colocar no porta-malas do carro e levar para cá, depois trazia. Então, assim, era uma realidade diferente, bem diferente, né? Quando eu entrei, no dia que eu entrei, se não estou enganado, foi o dia a data que foi publicada a lei do Justiça Especial. 9.099, de 25 de De setembro de 95. 95. Ah, Então, assim, já começou com algumas mudanças, coisas novas, né? E depois vieram outras, né? Maria da Penha, veio o novo Código Civil, novo Processo Civil, Lei de Tráfico, os estatutos do idoso, criança e tudo mais, né? Então, assim, são coisas que você vai tendo que aprender, né? São mudanças que vêm, né? E, e é que eu falo, você, por exemplo, eu me criei em Curitiba, né? Então, cidade grande, uma cidade diferente. Você, em 6 meses, porque o meu concurso foi de fevereiro a agosto. Em setembro eu já estava assumindo. Então é uma mudança assim, né? É diferente. sai de uma capital, vai para uma Tá, cidade interior. e sai de um lugar onde você não é nada, é só mais um para você ser um lugar que você é muito visado. E na época, hoje eu acho que está mais flexível, mas na época o juiz era 24 horas por dia. Então você não deixava de ser um juiz, mesmo você estando em casa, no mercado, no futebol. E as pessoas têm uma expectativa, né? As
pessoas elas têm uma expectativa de comportamento, de atitudes, né? Por exemplo, na época, né? O juiz não vai ficar bebendo em público, né? O juiz não vai ficar falando palavrão. O juiz tem que ter um determinado modo de vestir, um determinado modo de falar. Não pode falar com certas pessoas. Cobra um padrão, né? Cobra um padrão. Então, assim, hoje está mais flexível, né? Eu acho que não só com a magistratura, mas com todas as autoridades, né? Mas na época era complicado. Então, assim, até você se adaptar, até você tomar pé da situação, vai tempo. E nesse tempo você corre o risco de se deslumbrar. E a gente se deslumbra, né? Porque assim, você sai de um lugar onde você tem que implorar por certas coisas para outro lugar que as pessoas fazem sem você pedir, né? Então é complicado. Daí E você passa passa a ter um super assédio, né? Um certo assédio, né? um assédio e muitas vezes você acha que é por você e não é por você, é pelo teu cargo. Então assim, é difícil você, né, por exemplo, sair de um lugar em que você jogava futebol, né, trabalhava como advogado, tocava numa banda, para ser uma autoridade, decidir sobre a vida dos outros, ser paparicado, ser muitas coisas, é difícil você absorver. Você leva tempo, né? Por isso que a gente ouve muitas vezes algumas barbaridades, né? De situações de colegas que extrapolam poderes, né? Hoje você não. Mas é porque você perde, né? Você se perde, né? É porque é uma novidade, né? É uma Você novidade. está entrando, como nós aqui também no nosso podcast, de um ano para cá, as nossas rotinas aqui no jornal, elas alteraram. Porque nós temos várias formas de comunicar. Uma delas através do jornal impresso, agora Sim. também estamos na iminência aí de publicar a nossa revista, né, Noroeste. Também o próprio site tem uma linguagem peculiar e agora comunicando através do podcast. Eu imagino o senhor vindo de uma capital onde o Paraná é multifacetado, né? A cultura de Curitiba é uma, do interior é outra, mais ligada aos paulistas, e o curitibano ele é diferente do povo do interior. E o interior também, né? Porque assim, aqui é diferente do sudoeste. Lá a predominância é a cultura gaúcha, É. né? Que é diferente do sul, que é polonesa. Então, assim, são situações que você tem que se adaptar, né? Eu penso que nem vocês aqui, né? Você fala do jornal. O jornal escrito não aparece quem está por trás. Não aparece. Aqui no Norocast vocês estão dando. Vocês Estamos estão se dando tornando. Vocês estão se tornando. Tendo uma visibilidade maior. Então as pessoas hoje, elas já podem reconhecer na rua, né? E isso também traz uma carga de responsabilidade, Sim. da forma como vocês falam, da forma como vocês agem no dia a dia, né? Então assim, vocês estão aqui, não é a situação, mas daqui a pouco sai daqui numa noite, uma sexta-feira, vai num bar aí, enche a cara, as pessoas vêm, olha, ó, o cara É. do podcast lá tá bêbado. Ao você, né? Então, assim, são situações que a gente vai criando responsabilidades e é criando responsabilidade de alguns deveres que limitam a vida, né? Você não pode, assim, dizer que tem uma vida normal, né? Dita normal, né? Porque normal acho que é subjetivo. Mas, assim, é complicado. E eu acho que vocês também sentem isso, né? Na medida que vão ganhando mais visibilidade, vai alcançando mais pessoas. Sim. Então, assim, você tem que tomar alguns cuidados maiores. O doutor, o senhor comentou aí sobre as mudanças, sobre os processos. Lembro muito bem quando o senhor chegou aqui em 2014, nós fizemos uma matéria e tinha um monte de processos físicos lá na sala, mais de 10 mil, salvo engano. E o que mudou? Porque o senhor pegou também essa transição aí, entrou o Projude lá 2009, 10. O que mudou nesses 30 anos de magistratura, daquele começo para a chegada aqui em Nova Esperança, para onde nós estamos em 2025? O que eu acho que mudou foi tudo, na verdade, né? Uma evolução assim que você não esperava. Mas assim, principalmente questão de estrutura, questão da virtualização dos processos, questão de estrutura de pessoal, né? Porque eu até 2011 trabalhava sozinho, né? Então assim, não tinha assessor, não tinha estagiário, não tinha nada. A partir dali que o tribunal começou a ter recurso para autorizar a contratação, para aumentar o gabinete, né?
Então, assim, você trabalhava muito à mão, né? Despachos à Sim, mão, manual, né? né? Eu, e assim, como você tem que ter uma rapidez, a letra já não sai daquela maravilha. Eu tinha vários casos aí que nem eu entendia o que eu escrevi. Aí você ia por dedução, para que vai lá. E com a partir do momento que se instalou o ProJude, foi em 2008, eu lembro que eu estava na Lapa ainda, inclusive, a gente participou do projeto piloto juntamente com o Campo Largo. Ali houve uma mudança muito grande, né? Que agilizou, inclusive, a tramitação dos processos. Né? Antigamente o processo vinha para você devolvia para o cartório e só ia voltar daqui a 2, 3 meses. Com o Projude, você pode despachar o mesmo processo 3 vezes por dia, porque ele vai e vem, né? Então, assim, é mais rápido, né? Eu acho que... E o tribunal, ele criou mecanismos assim para ele ter recursos. Então, hoje a gente tem uma estrutura maior de equipamentos, de pessoal. Isso mudou muito. Quando eu entrei, era a gente que tinha que ter os recursos, obter os recursos, né? Quantos colegas tiveram que comprar computadores, impressoras, os papéis para poder trabalhar, né? Então, assim, inclusive eu vários dias, né? Você tinha que ajudar a comprar lâmpada porque não tinha, né? Então, assim, hoje o tribunal fornece muitas coisas, né? Então, assim, e você tendo uma estrutura por trás, você trabalha melhor, você rende mais, né? E o processo virtual, ele te dá a possibilidade de você usar modelos. Nós temos ações que são iguais, né? Tem um procedimento que é igual. Então, antigamente, por exemplo, ou você fazia à mão, mas você tinha que fazer, ou você fazia na máquina. Mas de qualquer forma, se Você teria que fazer fazendo 2 vezes a a mesma coisa, mesma três coisa. vezes. Hoje Você você, tem o Ctrl C, Ctrl V. por exemplo, você entra 10 ações de cobrança, que o despacho inicial que é CITES para responder no prazo tal. Isso você faz para as 10, isso você faz em 1 minuto. Antigamente você levava 10, 15 minutos para fazer Individualizado, né? individualizado. Então isso mudou muito. Isso mudou muito. E eu acho que mudou também a visão das pessoas em relação aos magistrados, Ministério Público, as autoridades em geral, né? Eu acho que hoje as pessoas não não endeusam tanto, né? Antigamente a gente era quase deusado, às vezes não é isso. Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque assim, foi pro lado, né? O lado do desrespeito. Isso que eu ia falar, perdeu-se o respeito. Perdeu o seu respeito, né? Eu lembro quando eu era criança lá, e até mesmo há um bom tempo, você via um policial na rua, você ia mudar de calçada, você tinha medo, né? Hoje não. Hoje você vê pessoas aí que passam na rua xingando e tudo mais. E isso é um sinal de que a educação e a cultura ela está ficando muito rasa, né? Eu vejo assim que no âmbito federal aí, as transmissões também da TV Justiça meio que aproximaram também as pessoas sobre aquilo que acontece a nível de Brasil, né? E de certa forma elas se sentiam no direito de opinar sobre o julgamento A ou B, sendo que quando o juiz julga, obviamente ele tem os elementos ali que robustecem aquela decisão. Então, eu imagino que vai muito por esse lado, né? Eu acho que assim, quando começaram a aparecer os escândalos, quando criaram o CNJ, se tornou mais transparente, as pessoas perderam, é, derrubou uma barreira, né? Que não deveria nem ter existido, na verdade, né? Porque é o que eu falo, é só uma profissão, Sim. né? Você tem a responsabilidade e tudo mais, mas não deixa de ser uma profissão como qualquer outra, né? Com seus deveres e seus direitos. E a própria sociedade, ela evoluiu para uma informalidade, né? Na verdade, hoje nós estamos bem mais informais, né? No tratamento das pessoas, no tratamento das autoridades, no dia a dia. E junto disso, vem essa questão das redes sociais, né? Da internet, porque daí hoje todo mundo se acha no direito de falar sobre tudo, né? Aí Todo mundo é jornalista, todo mundo é juiz, todo mundo é médico. todo mundo quer opinar sobre qualquer coisa, né? E aí, o que que acontece? A gente, e muitas vezes tem que se colocar também, a gente quer ser ouvido, mas não quer ouvir, né? E a gente quer ser escutado, mas não quer escutar. E aí o que que acontece? Então, assim, muitas vezes a gente dá opinião sem saber que tem um outro lado, sem saber que tem um motivo. E é perigoso isso, né? Que nem a gente tem situações assim que você muitas vezes sai
por conta das suas tendências e do que você escuta, né? E assim, quando você quer ser escutado, só ouvido, qual que é a sua tendência? É não aceitar a opinião contrária. E se você não aceita a opinião contrária, você vai se fechar, vai pro lado das pessoas que têm a mesma opinião que você. Aí você cria aquelas bolhas, né? Então, assim, e as pessoas não têm mais vontade de ouvir outro, né? Saber o porquê que pensa assim, qual que é o motivo dessa sua conduta. Não, você está errado, né? E então você não serve para mim, né? Então daí já começa a xingar, já começa a ir para outros caminhos. Então eu acho isso. Muitas vezes a gente não entende porque de certas decisões que são divulgadas, né? Mas a gente contesta, a gente critica, mas a gente não sabe o que está lá naquele processo, naquela situação. Por que que levou o colega, né? A não ser que seja uma coisa assim absurda, um erro assim, que depois ele mesmo reconheça, né? Teve um colega aí esses tempos aí que usou um modelo errado, soltou. um- Todo mundo soube, né? Traficante dizendo que 200 quilos era pouco. Depois ele veio e justificou. Na verdade, ele usou um modelo errado, que é o problema de você usar modelos, né? Então, assim, tirando as situações, você não sabe. Você sabe muitas vezes que você não pode criticar a decisão dos outros. Né? Inclusive, uma norma prevê isso, que você não pode se manifestar sobre os próprios você nem dos colegas. Né? Só que assim, isso você pode achar ruim. Né? Porque você vê situações aí que próprios magistrados todo dia a gente vê, né? O próprio Supremo, né? Falando, criticando, comentando decisões dos outros, ou de processos. Né? Então, assim, eu acho que eticamente você não poderia ir por esse caminho, né? Você tem que respeitar, porque você não está dirigindo aquele processo. Então você não sabe o que tem ali. Isso daí, doutor, eu vejo que talvez até em várias profissões, né? Por exemplo, nós estamos aqui na imprensa, a gente vê algumas linhas editoriais de alguns veículos de comunicação, né? Da região e até a nível de Brasil. Linha editorial essa que eu, como editor de um jornal ao lado do Zé e do Oswaldo aqui também, nós veementemente não apoiamos aquela postura e a maneira de agir de alguns veículos. Mas assim, ao ponto de dizer assim, ah, ele fez isso, então tem que saber as razões que o levaram a tomar aquela postura e se houve o direito também de ouvir a outra parte em toda e qualquer situação que envolva a divulgação dos fatos, né? Eu acho assim, existe alguns mitos aí que eu acho que tanto na minha carreira quanto na carreira de jornalista que não cabe, né? Eu acho que o principal dele é a tal da imparcialidade total, né? Você não tem como analisar uma notícia, analisar um processo sem olhar com a sua personalidade, Sim. os seus pensamentos, os seus princípios, a sua experiência de vida, né? Você tem que cuidar ao máximo para que não deixar elas influírem. Mas não tem, por exemplo, não tem como você exigir, por exemplo, de alguém que teve uma infância que sofreu abuso na infância, que viu o pai batendo na mãe, querer que ele tenha a mesma visão numa situação de Maria da Penha que quem não sofreu, Ele não sofreu. né? Uma pessoa que teve o pai ou a mãe morta por um assaltante, ter a mesma visão que quem não passou por essa experiência. Então, assim, é complicado, né? Aí você já tem que ser imparcial, a gente tem que ser imparcial. Mas o imparcial é dentro do que você tem de conhecimento, dentro do que você tem de experiência de vida, né? O que você não pode extrapolar, por exemplo, eu sou de uma determinada ideologia e vou impor essa ideologia nos meus textos, nas minhas matérias, né? Vou não distorcer, mas eu vou criar uma narrativa para levar essa matéria dentro da ideologia que eu tenho. Isso não pode, né? E aí é o que a gente vê muito, principalmente nos jornais, né? É E porque muitos não diferenciam o que é pauta jornalística, que deve ser totalmente isenta, quanto o artigo de opinião. Que aí sim o colunista ele vai ter a possibilidade de ali expressar o que ele pensa a respeito de determinados fatos. mas se a gente for pensar bem, não tem como, mesmo a matéria jornalística, não tem como você não colocar que Isenção total não tem não como. tem.
Não tem, né? Porque assim, é a tua interpretação dos fatos. É, É a tua interpretação do que é dito, né? Porque assim, a gente que está na área de direito, por exemplo, a gente vê várias decisões sobre o mesmo tema, decisões diversas. Mas por que que as decisões são diversas se a lei é a mesma? Por quê? Porque é interpretação. a interpretação. Isso não é só no direito, na religião. Você pega pessoas que leem a Bíblia aí, cada pessoa tem Adequa aquilo à sua maneira de com a sua pensar. realidade. E vai dizer que está errado. É interpretação. E assim, a lei é a mesma para todo o país. Mas aí você acha justo você aplicar a lei, aquele texto de lei aqui, igual você aplica em Curitiba, em São Paulo, no Rio? São realidades diferentes, são comportamentos diferentes, são costumes diferentes. E se você não tem essa visão, eu acho que você não consegue ser um bom juiz, um bom advogado, um bom promotor, um bom jornalista, um bom prefeito. Porque assim, você tem que saber onde você está, com quem você está, para você poder fazer uma coisa, né, boa. Porque se você decide sem saber se aquilo é pertinente àquela comunidade, você tá praticando, na minha visão, né, e acho que tudo que eu estou falando aqui é na minha visão, você pratica um desserviço É. à sua profissão. Doutor, quando o doutor olha no retrovisor da sua história, da sua vida, qual a diferença desse juiz de hoje para aquele juiz que iniciou lá há 30 anos, lá em Cianorte, né? Experiência, né? Experiência. Experiência. Assim, eu vou fazer uma pergunta e de acordo com a resposta de vocês eu vou, né? O que para você seria um bom juiz? Um juiz ético, imparcial, eu acho que seriam as características assim que mais saltam. O que faria uma pessoa ser um bom juiz? Pois é, responde a segunda que eu já respondi a primeira. Eu acredito que a visão humana, a experiência da vida é que faz a pessoa ser um bom juiz. E assim, vou explicar para o senhor, talvez, não menosprezando, mas talvez a pessoa se dedicou, estudou a vida inteira, tá, mas não teve vivência nenhuma. O senhor ainda falou do exemplo, o senhor sai lá de Curitiba, onde tinha banda, jogava futebol com os amigos, para 6 meses depois chegar numa comarca e falar, agora eu sou o juiz aqui, eu sou a autoridade. Não menosprezando o senhor, mas assim, a experiência que o senhor tinha da vida era pouca, né? Então, mas ali o senhor estaria decidindo a vida de um, de outro. Então, eu acredito que a experiência ela faz, ela torna assim a pessoa melhor, uma visão humana de conseguir enxergar, falar, não, realmente esse caso aqui, eu enxergo dessa forma. E talvez aí, acrescentando, talvez até a própria interpretação do contexto, as motivações, o resultado final de algo. Talvez assim, eu acho que seria elementos para se. O que é um bom juiz eu não sei, porque ainda estou buscando, né? O que faz uma pessoa ser um bom juiz é ser corintiano. Essa vai Esse para não os corta, né? palmeirenses e flamenguistas. Não, mas o que faz? O que eu acho que faz uma pessoa ser Mas, um bom mas tem juiz? muitos juízes corintianos. Tem, Os árbitros. É elite. Os árbitros. É elite. A elite. O que faz uma pessoa ser um bom juiz, na minha concepção, é primeiro o conhecimento, né? Acho que o conhecimento é base de tudo, né? E não só de direito, mas acho que de relações humanas, de psicologia, de várias coisas, né? E o bom senso, né? Eu acho que são as duas coisas. E a cereja do bolo, o recheio, é a experiência, né? Eu acho que se você não tem o conhecimento, você tem que ter o bom senso e a experiência. Se você não tem experiência, você tem que ter conhecimento e o bom senso, né? E se você não tem um bom senso, aí você vai ter que tentar usar a experiência para tentar ser justo. Então, assim, eu acho que o que faz uma pessoa ser um bom juiz é o bom senso e o conhecimento, né? É você aplicar o conhecimento de uma forma que esteja nos parâmetros assim do justo, né? De você olhar assim e ver, olha, não adianta eu só aplicar a lei, porque se eu só aplicar a lei eu não vou ser justo. E eu acho que isso que é uma das coisas que a gente aprende com a experiência. Eu, quando eu entrei, eu era muito rígido,
né? É o pé da letra. E muitas vezes você não tá, né? E então, assim, hoje tem, por exemplo, olhando para trás, tem decisões assim que hoje eu não daria. Ou daria de uma forma diferente, de uma forma mais pensando nas consequências, porque assim, a gente lida com papel hoje, né, numa tela, mas tem vidas por trás. Sim. E quer queira, quer não, a gente tem um poder imenso de alterar a vida de alguém, pro bem e pro mal. Uma decisão, vocês podem estragar a vida de alguém, né, errada. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que você olhando para trás, você vê que talvez se eu tivesse o bom senso, né? Que muitas vezes falta hoje, né? De olhar para naqueles momentos teria feito diferente. Doutor, e assim, até no início aqui, antes de a gente começar efetivamente a gravação do programa, eu tinha perguntado a respeito de júris populares, né? Então, eu vou emendar essa pergunta primeira que eu fiz, fazendo a seguinte colocação. É tão difícil você estabelecer um julgamento, porque quando a gente vai para um tribunal de júri ali, as pessoas participam, elas usam elementos para julgar aquela pessoa, muitas vezes que cometeu um crime, mas também a vítima era isso, ou acontecia isso, foge totalmente daquilo que é o fato em si. E muitas vezes o júri popular acaba assim, eu acompanhei vários, dezenas aqui em Nova Esperança. É, as pessoas saem com a sensação de que a impunidade prevaleceu. Mas os crimes dolosos contra a vida são julgados justamente pelos pares, né, que são as pessoas da própria comunidade. Então, pessoas que criticam a decisão do juiz, mas quando elas estão lá, têm a oportunidade de fazer pelo menos a justiça mínima para o caso, elas se acovardam ou procuram elementos para justificar aquilo que talvez ela mesma acredita do fato em situações até mesmo periféricas, né? Daí nós entramos de novo naquela questão, né? Você não tem como abandonar seus conceitos, preconceitos e princípios, É, né? Então, assim, se você tem uma determinada tendência, por exemplo, machista, feminista, você vai julgar um caso de feminicídio de um jeito. E não adianta, né? Muitas vezes, assim, de acordo com a sua visão, o comportamento da vítima justificaria uma determinada coisa. E é como você falou, você passa a não analisar o fato, você começa a analisar as pessoas. Então, assim, é, eu acho que o tribunal do júri é necessário, né? Eu acho que é interessante as pessoas terem, né? Mas a forma como ele é o procedimento. Porque, assim, os jurados, eles chegam na última fase do processo. Eles não acompanham a colheita da prova, eles não estão lá quando, né? Então, assim, eu acho que se eles acompanhassem, talvez a visão seria outra, né? Desde o momento da primeira audiência, ouvir suas testemunhas no momento, né? Porque aí chegasse no final só deliberasse, é mais ou menos como é nos Estados Unidos que a gente vê nos filmes, né? Também não sei se é assim. Mas se você acompanha a colheita de prova, você tem uma outra visão, né? Porque assim, quando você pega algo que é de acordo com uma interpretação, né? Não é de acordo com o que aconteceu, né? Então, assim, se você colhe ali no calor da hora, você vê a postura, muitas coisas que na hora você não vê. é. Então, assim, é, mas eu acho que também a seleção dos jurados, não querendo ser preconceito, mas acho que ela teria que exigir algum conhecimento básico de algumas coisas, né? Ou pelo menos um curso preparatório, né? Porque você faz uma seleção de 500 no começo do ano. Você Sim. poderia chamar essas pessoas e fazer né? Explicar algumas Explicar, ó, como é que noções. funciona, o que que é isso, o que é aquilo. Outra coisa que eu acho que seria interessante mudar, eu acho que o jurado tinha que só decidir se ele é culpado ou inocente. Eles não têm condições de definir uma qualificadora, né, uma atenuante, eles não têm. Eu acho que isso caberia ao juiz. Ah, é culpado? Então cabe ao juiz analisar, né, se aquele crime foi hediondo ou não, né, se teve uma situação que impossibilitou a defesa da vítima, né, se foi a traição, a emboscada, né? Porque assim, muitas vezes até para gente que é operador do direito, é difícil você definir, né? Se aquela qualificadora está presente ou não, se há uma outra causa para você aumentar ou diminuir a pena. Então, você julgar pessoas leigas,
que não tem conhecimento, né, muitas vezes, que vai no calor da hora, daí vai depender da melhor oratória. E quantos e quantos julgamentos foram por causa da oratória? É. Né? Vocês que presenciaram, sabe? E a gente que está do outro lado, a gente sabe, olha, Ou porque a pessoa também está ali, não fui com a cara do promotor, não fui com a cara do advogado da defesa, então ela vai julgando com base em elementos que ela recorta de uma realidade Não fora é o que não caso é em si. o caso em si. eu lembro quando eu era estudante ainda, teve uma situação no Tribunal Júri de Curitiba, é um caso grande até, daí o promotor falou tudo, passou a palavra para a defesa. A hora que a defesa começou, ele chegou, sentou ali na primeira bancada, o promotor abriu uma banana e começou a comer. E desconcentrou a Tirou todo o defesa. foco ali. Tirou todo o foco, daí o advogado se perdeu. Aí você começa a ver que o resultado não tem muito a ver com aplicação de direito, tem a ver com performance. Né? E assim, quem assiste aqui vê gritarias, etc. E hoje com rede social, então, Há tem um muita tempo gente. atrás, não sei se hoje pode, mas diz que o advogado de defesa, no momento que o promotor estava falando, ele acendeu um cigarro e colocou e deixou a cinza ela crescer. Ele não... Aí as pessoas ficavam Ele ali, colocava É, um filtro, colocavam um fio tinha para um cinza araminho ali, para não cair. para não cair. Aí as pessoas não estavam mais olhando não. o que a acusação estava fazendo, estavam olhando, vendo se aquele cigarro, Se assim você se a cair cinza no ia chão. cair ou não. Então, assim, estratégias para tirar a atenção. Aí vira uma performance, né? Vira um. Eu não sei se o doutor poderia aí comentar, mas tem algum caso assim que marcou mais a carreira? Que o doutor se lembra? Teve um júri lá de morte de uma professora que era parente de um artista da Globo, isso foi interessante. Isso daí no Em Matinhos. litoral, em Matins. Matinhos, né? O senhor que atuou E daí. tem aqueles casos assim que o caso em si não é grande, mas o que ele te traz, né? É uma situação assim que você conseguiu julgar mais rápido, uma situação de adoção, uma situação, né, de alimentos e tudo mais, e que a pessoa vem e se mostra grata, se mostra feliz, né? Agradece por você ter se interessado, né, tentado resolver o problema, né? Porque assim, acho que assim, entrando aquela questão de ser um bom juiz, é a pessoa que não tem medo de decidir. Você está ali para decidir. A decisão pode não agradar e nunca vai agradar os dois lados, né? Mas você decidir, não deixar a pessoa esperando, que muitas vezes a pessoa precisa daquilo. Então, assim, eu acho que se você consegue ter essa visão que você tem que decidir bem ou mal, né? Porque daí você dá a opção para a pessoa recorrer, né? Ou você está resolvendo o problema. Então, assim, teve situações assim situações que eram casos simples, né? Mas a pessoa foi uma semana depois lá em casa, levou um frango assado, falou, poxa, muito obrigado, nossa, não resolveu a situação. Teve uma situação de uma menina que foi adotada, que morava em outro país, ela nos procurou para ver se conseguia entrar em contato com a mãe biológica, a gente conseguiu reaproximar. E assim, são coisas que marcam, né? Marcam, marcam. Sem dúvidas. E o senhor já pensou em desistir da magistratura? Não, desistir não. Talvez. Ah, a gente teve momentos assim complicados na magistratura, né? Momentos em que a gente foi ameaçado, momentos em que tentaram corromper, né? Situações que o pai entrou na sala, tem uma mala de US$ 100.000 ali fora para fazer isso. Então, assim, né? Na época era muito dinheiro, hoje ainda é, mas na época era mais, né? Situações de que tentaram me tirar de uma comarca, né? Então, assim, coisas que passaram da questão profissional para pessoal e muitas situações. Mas, assim, de largar, não, né? De pensar em desistir, não, eu não quero mais porque aconteceu isso.
Mas assim, são marcas que você leva e que você. Situações de pessoas que você não esperava e tudo mais, né? Então, assim. Mas assim, desiste não. Porque assim, é como o Alex falou, né? Talvez a gente não tenha o perfil completo de ser um magistrado, mas assim, a gente sabe que faz um bom trabalho. Então, assim, está ajudando pessoas, né? Você está resolvendo situações assim. Eu acho que é isso que vale, né? Bom, eu peço a você que nos assiste, né, que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, né, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Doutor Rodrigo, nós agradecemos, né? Passou tão rápido, né, Zé? Sim, Tempo vai, lá. vai, É, 4 minutos aí no é, bate-papo. bate-papo muito interessante, muito fluido, né? Até para quem está pensando em seguir a carreira na magistratura, assista também, né? Para conhecer também um pouco mais, né, da experiência de vida de alguém que já há 30 anos, né, segue nessa carreira tão importante, né? Quando até a Bíblia fala do justo juiz, né? O juiz, né? Que é Deus, né? Que é o juiz. Isso torna a sua profissão ainda mais nobre, né? E certamente, né? Com essa consciência que o senhor tem hoje, tem feito a diferença por onde o senhor tem passado. Eu quero agradecer a sua presença. Nós temos um presente, Zé, do Esse nosso daqui é patrocinador. da S Camisaria. Mandar Maurinho, um né? abraço pro Maurinho. Maurinho, pro Mauro, que gentilmente aí é patrocinador do Norocast também. Eu- Então, Aí, obrigado, Maurinho. Maurinho foi companheiro de futebol também, já me ajudou muitas vezes. muito bom. É uma baita pessoa, né? Nós agradecemos, doutor Rodrigo, e deixamos aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Bom, como você falou, né? É justo, acho que uma das formas de ser justo é você ter gratidão, né? Então, assim, eu gostaria, até vou me alongar um pouquinho nos agradecimentos aí e vou dividir eles, né? Primeiramente, agradecer as pessoas que apostaram, né? Apostaram em mim quando eu estava iniciando ainda minha faculdade de Direito, né? Meus pais, minha irmã, a doutora Sandra Aparecida Servi, que me contratou como estagiário no primeiro ano, né? Nem tinha acabado o primeiro ano. O doutor Rui Barbosa Correia Filho, falecido, que me deu a oportunidade e me ensinou um monte, né? Tanto que já no meio da faculdade eu já conseguia peticionar, já conseguia ter uma visão do direito. Ao doutor Ivan Sérgio Tasca, que me acolheu no escritório quando eu saí do Dr. Rui e me deu a oportunidade, inclusive, de escrever algumas matérias. Ele era advogado do Sindicato dos Corretores de Imóveis, ele me abriu as portas para escrever algumas matérias. Dr. Paraná, Dr. Brasil Paraná de Cristo, que também me ajudou um monte, me deu a oportunidade para eu, né? E acreditou em mim, acreditou inclusive em ações pessoais. Eu lembro que quando eu estava no quarto ano, ele me deu um mandado de segurança numa situação dele, né? É, na época era novidade e o homem ser dependente da mulher, né, nos planos de saúde, né? No caso era do IPMC, a mulher dele era servidora. E ele me deu uma da segurança, nós conseguimos, né? Ele foi colocado como dependente e logo em seguida o IPMC mudou a próprio, né, para autorizar os homens a também serem dependentes da mulher. E ele confiou em mim, né? Então são pessoas assim que me deram espaço para eu poder depois tornar magistrado, né? E assim, quando eu entrei, eu tenho que agradecer aos servidores, porque assim, para nós é muito complicado você chegar num lugar novo e ser novo na carreira. Então, assim, muitas pessoas, assim, não só magistrados, servidores, advogados, né, orientaram, ajudaram, conversaram, tu não vai por aqui, vai por ali, né, não é assim que faz assado. Então, assim, essas pessoas, assim, foram também base para eu poder passar esses 30 anos, né? E por fim, assim, eu tô aqui há 11 anos, eu tenho que agradecer a vocês, né? Que desde o momento que eu cheguei aqui, vocês me deram todo o suporte, toda a base, né? Abriram as oportunidades para a gente poder divulgar algumas informações. É, quando eu cheguei, eu lembro daquela foto com os processos, né? Sim.
as eleições que nós fizemos, sempre teve a parceria. Agradecer aos advogados, que eu lembro quando eu cheguei, fiz uma reunião com eles, pedi paciência. Vamos tentar colocar em ordem, tenham paciência, vamos. E eles tiveram a paciência, têm a paciência até hoje, né? Tem um bom relacionamento, né? Respeito a todos e acredito que sou respeitado. Aos servidores, né? Que me aguentam lá, não deu seu. Acho que não sou um chefe muito simpático, né? Porque eu não sou de ir atrás das pessoas, mas eu sou aberto a quem me procura, Sim. né? Seja para ajudar, seja para orientar e tudo mais, né? Agradecer meus filhos também, né? Passaram esses 30 anos juntos, muitas vezes um pai ausente, um pai que não é dedicado a um trabalho que a gente nesse caminho que eles têm o bom senso de saber que é importante você estar presente, né? Agradecer a Eliana que também que é um suporte, né? Tem que ser um suporte assim, pessoal muito grande. E assim, agradecer a todos que fazem parte da comarca, né? E assim, dizer que a gente está aqui para trabalhar, para resolver, para colaborar, né? A gente gosta, eu gosto muito de Nova Esperança, tem muito aqui, gosto da região, gosto das pessoas daqui, né? Sempre fui bem acolhido, então a forma de ser grata é trabalhar, né? Responder ao carinho, ao respeito, trabalhar. Agradeço a vocês pela oportunidade, muito feliz de celebrar esse ano, né? De sucesso de vocês. E é isso. E Muito torcer para que bem. o meu Corinthians melhore. Muito bem. Esse é o Dr. Rodrigo Brum Lopes. Nós agradecemos a participação do doutor aqui no Norocast. E esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nós batemos papo com as pessoas, conversamos e nós aguardamos você no nosso próximo episódio. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a próxima.